A chuva tamborilava nas janelas do café Estrela d'Alva, quando Luiz Augusto Almeida entrou pela primeira vez naquele lugar modesto. Aos 35 anos, ele havia construído um império no ramo da tecnologia, mas sua vida era um deserto emocional, preenchido apenas por reuniões intermináveis e conquistas que já não aqueciam sua alma. Naquela manhã de segunda-feira, seu motorista havia ficado doente e Luiz Augusto decidiu dirigir ele mesmo até o escritório. Foi quando o carro apresentou um problema mecânico bem em frente àquele pequeno café de bairro. Irritado, molhado pela chuva fina que começara a cair, ele empurrou a porta de vidro e entrou. O lugar era simples, quase humilde. Mesas de madeira desgastadas pelo tempo, toalhas quadriculadas em vermelho e branco, o aroma inconfundível de café fresco misturado ao cheiro de pão na chapa. Tão diferente dos restaurantes 5 estrelas que frequentava. Luiz Augusto estava prestes a sair quando uma voz suave o deteve. Se você, assim como eu, acredita no poder do amor verdadeiro e gosta de histórias que aquecem a alma, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma narrativa emocionante. Deixe seu like se você acredita que o amor pode transformar vidas e fique até o final, porque essa história é simplesmente linda. Agora continuamos. Bom dia, pode sentar onde preferir. Já levo o cardápio. Ele se virou. E foi como se o mundo parasse de girar por um instante. Sabrina limpava uma mesa próxima à janela. Ela tinha 27 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples e usava o uniforme azul marinho do café com um avental branco amarrado na cintura. Não havia nada de extraordinário em sua aparência, pelo menos não à primeira vista. Mas quando ela ergueu os olhos e sorriu para ele, Luiz Augusto sentiu algo que não sentia há anos. Seu coração acelerou. Era o sorriso. Um sorriso genuíno que iluminava todo o seu rosto e chegava aos olhos castanhos que brilhavam com uma luz própria, uma alegria simples que ele havia esquecido que existia. Obrigado, murmurou ele, ainda paralisado, antes de se dirigir a uma mesa no canto. Sabrina trouxe o cardápio e, pela primeira vez em sua vida, Luiz Augusto não sabia o que dizer. Ele, que comandava reuniões com centenas de pessoas, que negociava contratos milionários sem pestanejar, estava mudo diante daquela garçonete. O café da casa é muito bom, ela sugeriu, percebendo sua hesitação. E o pão de queijo está quentinho, acabou de sair do forno. Então traga isso. Conseguiu responder, fixando os olhos no cardápio para não encará-la diretamente. Quando Sabrina voltou com a bandeja, o aroma do café invadiu seus sentidos. Ela colocou a xícara fumegante à sua frente com um cuidado quase maternal, e seus dedos roçaram brevemente na mesa. Luiz Augusto notou as mãos dela, pequenas, com alguns calos, unhas curtas e limpas sem esmalte, mãos de quem trabalhava duro. Mais alguma coisa? Perguntou ela, e havia tanta gentileza naquela pergunta simples que Luiz Augusto sentiu um nó na garganta. Não, obrigado, está perfeito. Ela sorriu novamente e se afastou para atender outros clientes. Luiz Augusto tomou um gole do café e se surpreendeu. Era realmente muito bom, preparado com atenção, com carinho. Enquanto saboreava o pão de queijo ainda morno, ele a observava discretamente. Sabrina se movia pelo café com uma graça natural, tratando cada cliente como se fosse especial. Ela conhecia os nomes de quase todos, perguntava sobre suas famílias, ria com eles. Havia algo de luminoso em sua presença, uma generosidade de espírito que tornava aquele lugar simples em algo acolhedor, quase mágico. Luiz Augusto voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Sempre inventava uma desculpa. Precisava de um lugar tranquilo para pensar, gostava do café, a localização era conveniente. Mas a verdade era que não conseguia ficar longe de Sabrina. Cada manhã, ao vê-la entrar no café com seu sorriso radiante, seu dia inteiro ganhava cor. Sabrina começou a reconhecê-lo, a reservar sua mesa preferida, a trazer o café exatamente como ele gostava, sem que precisasse pedir.
pequenos gestos que faziam o coração de Luiz Augusto bater mais forte. Eles começaram a conversar. Primeiro sobre coisas triviais, o tempo, as notícias, mas aos poucos, Luiz Augusto foi descobrindo a história dela. Sabrina vivia com a mãe doente num apartamento pequeno nos arredores da cidade. Trabalhava 2 turnos, no café pela manhã e como faxineira à tarde, para pagar os remédios e as contas. Havia abandonado a faculdade de letras no 3º ano, quando o pai faleceu e a mãe adoeceu. Seus sonhos ficaram guardados numa gaveta, mas ela nunca perdeu a esperança nem a alegria de viver. Sabe, disse ela certa manhã, enquanto limpava a mesa ao lado, eu sempre acreditei que a felicidade não está nas grandes coisas, mas nos pequenos momentos. Um sorriso sincero, um café quentinho num dia frio, poder ajudar alguém. Isso já é muita riqueza. Luiz Augusto ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas tinha perdido a capacidade de valorizar esses pequenos momentos que Sabrina descrevia com tanto carinho. Naquela noite, sozinho em sua cobertura luxuosa com vista para a cidade, Luiz Augusto percebeu que estava se apaixonando. E não era apenas atração, era algo profundo, visceral, que mexia com cada fibra do seu ser. Sabrina o fazia querer ser uma pessoa melhor, mais presente, mais humana. Mas havia um abismo entre eles. Ele sabia disso. Ela não fazia ideia de quem ele realmente era. Para Sabrina, Luiz Augusto era apenas um cliente educado que trabalhava com algo relacionado a computadores e sempre deixava uma gorjeta generosa. As semanas se transformaram em meses. Luiz Augusto passou a estender suas manhãs no café, trabalhando no laptop, só para estar perto dela. Ele memorizou cada detalhe. Como ela mordia levemente o lábio inferior quando estava concentrada, como seus olhos se estreitavam quando ela ria de verdade, como ela sempre parava para conversar com o Sr. João, um morador de rua que às vezes aparecia na porta do café e para quem ela sempre guardava um pão e um café quente. Foi justamente esse gesto que fez Luiz Augusto ter certeza absoluta do que sentia. Numa manhã especialmente fria, ele viu Sabrina sair do café com um pacote embrulhado em papel alumínio. Ela atravessou a rua e entregou o pacote ao Sr. João, que estava encolhido num beco, tremendo de frio. Então, ela tirou o próprio casaco e colocou sobre os ombros dele, ignorando os protestos do velho. Voltou correndo para o café, esfregando os braços para se aquecer, com aquele sorriso no rosto. Luiz Augusto sentiu os olhos arderem. Quando foi a última vez que ele havia feito algo genuinamente bom por alguém, sem esperar nada em troca? Ele precisava contar a verdade. Precisava dizer quem era e o que sentia. Foi numa sexta-feira à tarde, quando o movimento no café havia diminuído. Sabrina estava limpando as mesas, cantarolando baixinho uma música. Luiz Augusto reuniu toda a coragem que tinha. Sabrina, chamou, e sua voz saiu mais trêmula do que ele pretendia. Ela se virou, surpresa com o tom sério. Sim? Aconteceu alguma coisa? Preciso te contar uma coisa. Você poderia sentar um minuto? Sabrina olhou ao redor hesitante, mas algo na expressão dele a fez concordar. Ela puxou uma cadeira e sentou-se, preocupada. Você vai embora? Vai parar de vir aqui? Perguntou, e havia uma tristeza genuína em sua voz que fez o coração de Luiz Augusto saltar de esperança. Não, respondeu ele rapidamente. Não é isso. É que eu não fui completamente honesto com você, sobre quem eu sou. E então ele contou. Falou sobre sua empresa, sobre sua fortuna, sobre a vida que levava. Viu os olhos de Sabrina se arregalarem de surpresa, sua boca se abrir levemente. Por que você não me contou antes? Perguntou ela, e não havia acusação em sua voz, apenas confusão. Porque aqui, com você, eu podia ser apenas Luiz Augusto. Não o CEO, não o milionário. Apenas um homem que aprecia um bom café e uma conversa sincera. Você me tratava como um ser humano, Sabrina, não como uma oportunidade ou um alvo.
Ela ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo a informação. Luiz Augusto sentiu o pânico crescer em seu peito. Eu entendo se você se sentir enganada, continuou ele rapidamente, mas eu precisava que você soubesse porque preciso te dizer outra coisa. Sabrina ergueu os olhos para ele, esperando. Eu me apaixonei por você, disse Luiz Augusto, e as palavras saíram num sussurro carregado de emoção. Perdidamente, completamente apaixonado. Você me fez lembrar do que é importante na vida, do que realmente importa. Seu sorriso é a primeira coisa que eu penso quando acordo. Sua gentileza, sua generosidade, a maneira como você encontra alegria nas coisas simples. Você é a pessoa mais extraordinária que eu já conheci. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Sabrina. Luiz Augusto sentiu o mundo desabar ao ver aquelas lágrimas, pensando ter arruinado tudo. Sabrina, eu sinto muito, eu não queria... Você é idiota, ela disse, e havia riso misturado ao choro. Completamente idiota. Luiz Augusto piscou, confuso. Eu também me apaixonei por você, confessou ela, limpando as lágrimas com as costas da mão. Desde o primeiro dia, eu ficava esperando você chegar todas as manhãs como uma adolescente boba, mas eu pensei que nunca poderia haver nada entre nós. Você parecia tão sofisticado, tão diferente do meu mundo. Como eu poderia imaginar que você olharia para alguém como eu? Agora era a vez de Luiz Augusto sentir os olhos marejarem. Ele estendeu a mão por sobre a mesa e tocou delicadamente o rosto dela, enxugando uma lágrima com o polegar. Alguém como você, Sabrina, você é tudo. Você é a luz que estava faltando na minha vida. Eles ficaram assim por um momento, olhando um nos olhos do outro, o mundo ao redor desaparecendo. Então Luiz Augusto se levantou, contornou a mesa e se ajoelhou ao lado da cadeira dela, segurando suas mãos. Eu sei que nossos mundos são diferentes, disse ele. Eu sei que não será fácil, mas eu quero tentar. Quero te conhecer de verdade. Quero fazer parte da sua vida, se você me aceitar. Sabrina segurou suas mãos com força, como se tivesse medo de que ele desaparecesse. Não vai ser estranho? Um milionário com uma garçonete? Não, respondeu Luiz Augusto com firmeza. Vai ser um homem apaixonado com a mulher que roubou seu coração. Ela sorriu, aquele sorriso luminoso que ele amava tanto, e assentiu. Os meses seguintes foram uma jornada de descobertas. Luiz Augusto apresentou Sabrina ao seu mundo, mas foi cuidadoso para nunca fazê-la sentir-se desconfortável ou inferior. E Sabrina o apresentou ao dela, aos pequenos prazeres que ele havia esquecido. Caminhar na chuva, preparar o jantar juntos, visitar sua mãe e conversar por horas sobre a vida. Dona Célia, a mãe de Sabrina, adorou Luiz Augusto desde o primeiro momento. Ela viu, além do dinheiro e do sucesso, viu o homem bom que sua filha havia encontrado. Luiz Augusto pagou discretamente pelos melhores tratamentos médicos para Dona Célia, e sua saúde melhorou consideravelmente. Mas o que mais tocou Sabrina não foi o dinheiro em si, mas a maneira como Luiz Augusto tratava sua mãe, com respeito, carinho, interesse genuíno em suas histórias. Houve desafios, claro. O círculo social de Luiz Augusto não via com bons olhos aquele relacionamento. Comentários maldosos, olhares de desdém nos eventos sociais. Mas Luiz Augusto enfrentou tudo com uma determinação férrea, deixando claro que Sabrina era a mulher da sua vida, e quem não a respeitasse não tinha lugar em seu círculo. Sabrina, por sua vez, recusou-se a deixar o café imediatamente. Essas pessoas dependem de mim, explicou ela. Não posso simplesmente abandoná-las. Então Luiz Augusto comprou o prédio inteiro, reformou o café mantendo seu charme original, garantiu salários dignos para todos os funcionários e contratou ajuda para que Sabrina pudesse finalmente voltar a estudar. Um ano depois, numa manhã ensolarada de sábado, Luiz Augusto voltou ao café Estrela d'Alva. O lugar estava fechado para o público, mas Sabrina estava lá, preparando o café. Ela se virou ao ouvir a porta se abrir e sorriu ao vê-lo. Está cedo, brincou ela.
Ainda não abrimos. Luiz Augusto atravessou o café e foi direto até a mesa onde havia sentado pela primeira vez, há um ano atrás. Sabrina o seguiu, curiosa. Foi aqui, disse ele, tocando a mesa de madeira. Foi aqui que minha vida mudou completamente. Foi aqui que eu vi, pela primeira vez, o que realmente importa. Então ele se ajoelhou, exatamente como havia feito meses atrás, e tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Sabrina levou as mãos à boca, os olhos imediatamente enchendo-se de lágrimas. Sabrina, disse Luiz Augusto, sua voz embargada de emoção. Você me ensinou que riqueza não se mede em dinheiro, mas em amor, em gentileza, em momentos compartilhados. Você me mostrou que a alegria está nos gestos simples, nos sorrisos sinceros, em acordar ao lado de quem você ama. Você me fez querer ser um homem melhor, e eu quero passar o resto da minha vida tentando te fazer tão feliz quanto você me faz. Casa comigo? Ele abriu a caixa, revelando um anel simples e elegante, com uma única pedra que brilhava suavemente à luz da manhã. Sabrina não conseguiu falar. Ela apenas assentiu, rindo e chorando ao mesmo tempo, enquanto estendia a mão trêmula. Luiz Augusto colocou o anel em seu dedo, levantou-se e a puxou para um abraço apertado. Eu te amo, sussurrou ele em seu ouvido. Eu te amo tanto. Eu também te amo, ela respondeu afundando o rosto em seu peito. Tanto, tanto. Eles ficaram ali, abraçados no meio do café vazio, enquanto a luz dourada da manhã entrava pelas janelas. Dois mundos que pareciam tão distantes haviam se encontrado, unidos não pelo dinheiro ou pela conveniência, mas pelo amor verdadeiro, pelo respeito mútuo, pela admiração profunda que sentiam um pelo outro. Luiz Augusto havia descoberto que a verdadeira riqueza não estava em suas contas bancárias ou em seu sucesso profissional. Estava ali, nos braços de uma mulher que o amava pelo que ele era, não pelo que ele tinha. E Sabrina havia aprendido que os sonhos não morrem, eles apenas esperam o momento certo para se realizarem. Ela voltaria à faculdade, realizaria seu sonho de se tornar professora, mas faria isso ao lado do homem que amava, do homem que a via, não como uma garçonete pobre, mas como a pessoa extraordinária que sempre foi. No dia do casamento, realizado num jardim simples e íntimo, com apenas amigos próximos e família, Luiz Augusto fez questão de que o bolo fosse servido com o café do Estrela d'Alva. E quando os noivos dançaram sua primeira valsa como marido e mulher, não havia diferença entre o milionário e a garçonete. Havia apenas dois corações batendo no mesmo ritmo, duas almas que haviam se encontrado e se reconhecido. E eles viveram, não um felizes para sempre de conto de fadas sem complicações, mas uma vida real, com desafios e alegrias, com dias difíceis e momentos de pura felicidade. Uma vida construída sobre a base sólida do amor verdadeiro, do respeito mútuo e da certeza de que juntos podiam enfrentar qualquer coisa. Porque no final, o que transforma uma vida não é o dinheiro, a fama ou o sucesso. É o amor genuíno, verdadeiro, que nos faz querer ser melhores, que ilumina nossos dias e aquece nossas noites. O amor que começa com um simples sorriso numa manhã chuvosa e se transforma na maior aventura de nossas vidas. E sempre que Luiz Augusto tomava café, ele se lembrava daquele primeiro dia no Estrela d'Alva, quando sua vida mudou para sempre. E ele agradecia silenciosamente por aquele carro que quebrou, por aquela chuva que caiu, por ter entrado naquele café simples, onde encontrou a mulher que daria significado a tudo. Sabrina também nunca esqueceu. E às vezes, quando Luiz Augusto estava absorto no trabalho ou preocupado com algum problema, ela preparava um café exatamente como fazia naquela primeira manhã, e o servia com aquele mesmo sorriso radiante, e ele entendia a mensagem, que o que realmente importava estava ali, naquele momento simples, naquele gesto de amor, e eles eram felizes, profundamente, genuinamente felizes.